Primeira vez que a palavra hackathon foi usada foi na década de 90, no ano de 1999, quando 10 desenvolvedores se reuniram para encontrar e resolver problemas de frameworks para proteger comunicações na internet. O termo foi criado por Niels Provost do OpenBSD em Calgary, Alberta, Canadá. Então, como é que funciona isso? A primeira vez que foi feito um hackathon assim, o termo que a gente usa hoje, quando esses 10 desenvolvedores eles se reuniram em Alberta, Canadá, por um período de 2 dias. E o objetivo deles era encontrar e resolver problemas de frameworks. O que seriam frameworks? É um conceito da computação, é algo relacionado ali a desenvolvimento de sistemas de computação relacionado à comunicação, a IP. E o objetivo deles era encontrar e resolver problemas relacionados a isso. Era algo rápido, eles se reuniram por 2 dias e fizeram isso. Procuraram e resolveram os problemas de frameworks. Então, essa foi a primeira vez, assim, nos tempos modernos, de 1995 para cá, que a gente viu um conceito mais presente, que envolveram desenvolvedores, você pegar um sistema e hackear ele relacionado à programação, porque o que seriam os hackathons? Hackathon tem mais a ver com hackear o sistema, você usar de recursos tecnológicos da computação para achar solução para algum problema. E essa foi a primeira vez que a gente viu o termo hackathon estar presente. Foi criado por Niels Provost, do OpenBSD. Ali a gente vê também outra característica do hackathon, que é uma empresa, né? A OpenBSD estava presente nisso. Ela que reuniu esses 10 desenvolvedores, esses 10 programadores. Então, no ano de 1999 foi a primeira vez que a gente viu isso presente, a gente viu o termo hackathon presente. Entretanto, o primeiro hackathon que já existiu assim, mas não era com esse termo, foi no ano de 1929, sim, no mesmo ano da grande crise. Isso aconteceu na Índia. E o que aconteceu? Na época, as máquinas têxteis, as máquinas que eram usadas para fazer roupa, elas eram muito grandes, sim, inviáveis. Então, Gandhi reuniu as empresas locais têxteis e desafiou essas empresas a criarem uma máquina de tear, uma máquina têxtil menor e portátil. E a melhor máquina levou o prêmio. Aí a gente também já viu outra característica do hackathon, porque no hackathon você vai ter um problema e você vai ter que achar uma solução para isso. E a melhor ideia geralmente ganha um prêmio, ganha uma parceria, ganha um prêmio em dinheiro. Então, não era com o termo hackathon, não era assim relacionado à computação, mas isso é muito interessante de ver, por causa que há quase 100 anos atrás o conceito de hackathon já estava presente. Claro, foi lá na Índia, faz muito tempo, não tem muitos dados históricos, mas segundo as minhas pesquisas, essa foi a primeira vez que um hackathon foi realizado, e a primeira vez com o termo hackathon relacionado à computação foi em 1999. O que acontece depois disso? Os hackathons eles foram evoluindo. Então, começaram a ter mais empresas presentes. Porque hoje em dia, como é que é? Na grande maioria das vezes, uma empresa vai ter um tema, vai ter um problema, e você e seu time vão ter que achar uma solução para esse problema. Você e seu time vão ter que usar a criatividade, usar a computação, usar os conceitos de economia e administração e business, vão ter que usar o business em si para criar uma ideia inovadora. Mas não foi assim, teve a primeira vez que o termo hackathon foi usado em 1929 e já teve a disrupção. Não. Com o passar dos tempos, empresas foram desenvolvendo isso. Uma das primeiras vezes foi uma empresa no Vale do Silício, se não me engano, por volta do ano de 2003 a 2005. Essa empresa, claro que tinha que ser no Vale do Silício, né? Incidência, porque o Vale do Silício realmente de lá vem muitas inovações. Muito do que a gente vê hoje em dia, muito do que a gente vê hoje em dia de inovação, de criação, vem do Vale do Silício, né? É da Califórnia. Então, no Vale do Silício, foi realizado um hackathon para em torno de 150 pessoas, por uma empresa e um grupo de estudantes. E eles tinham um desafio e foram feitos teams, no totalizando 150 estudantes,
e eles tinham que resolver um problema dessa empresa. Então, aí a gente já vê o hackathon se incorporando. Por quê? Por causa que é mais parecido com o que é hoje em dia. São vários alunos, vários jovens estudantes focados na resolução do problema com várias ideias criativas. Então, ver o hackathon se incorporando. Começou no Vale do Silício, depois teve outras edições, mas outras empresas ao redor dos Estados Unidos, claro, isso começou a crescer nos Estados Unidos, depois se expandiu globalmente, começaram a realizar isso. Então, a gente vê muito presente os hackathons no início, lá nos Estados Unidos, e depois eles começam a se expandir para o mundo. Então, como é que acontece isso? As empresas começam a investir, era muito desenvolvedor participava, sabe? Não hoje em dia que é mais aberto para o público, muitas pessoas de business, muitas pessoas de outras áreas, não. Na época era muito focado em computação. Então, por exemplo, esse primeiro evento que aconteceu no dia 29 de março de 2005, que aconteceu no Vale do Silício, teve em torno de 150 pessoas participando, eram todos experientes, pessoas experientes no desenvolvimento de sistemas na computação. Mas, com o passar dos tempos, foi vista a necessidade de que não era só sobre um desenvolvimento de uma ideia computacional, sobre o desenvolvimento de uma ideia relacionada a um sistema de computadores, mas também envolvia a expertise por trás do negócio, por causa que você pega o Facebook. Facebook é uma grande revolução do mundo digital. Uma vez eu vi o vídeo do Leon, do canal Leon News, que ele diz que o Facebook é a única rede social que conseguiu, de fato, lucrar, sabe? Porque muitas redes sociais, elas dão prejuízos. Então, envolve toda uma expertise por trás do business, por trás do negócio, de você conseguir desenvolver algo bom, que resolva o problema, mas algo lucrativo. Porque como é que é o mundo que a gente vive hoje? É um mundo capitalista. É um mundo focado no lucro, um mundo focado na produção. E de nada adianta você ter uma ideia boa, uma ideia que seja eficiente, mas que não dê lucro. Houve essa disrupção de você começar a trazer mais pessoas do mundo do empreendedorismo e do mundo do business para o hackathon. Então, o que eu quero compartilhar com vocês aqui? Essas fontes eu peguei de 2 sites. Como é que surgiram os hackathons? Tem um site aqui que eu peguei, por exemplo, que ele dá vários exemplos de hackathons que aconteceram nos anos 2000. Traz, por exemplo, o Startup Weekend. Foi um dos primeiros hackathons que aconteceu no ano de 2007. Aqui também traz o Blockchain Hackathon, traz o Yahoo Hack Day. Esses foram alguns dos primeiros hackathons que aconteceram no mundo. Eles nos ajudam a entender como é que surgiu o hackathon. Então, mas, em tese, foi assim que começaram os hackathons. É isso. Essa é a história de como que os hackathons começaram até se tornar o que eles são hoje em dia. Tá, então, como é que eles são atualmente? Como é que os hackathons acontecem? Então, primeiro a gente vai entender o conceito do que é um hackathon. O que é um hackathon? O hackathon é onde times se reúnem para colaborar intensivamente para desenvolver ideias criativas. O desafio é construir um design, apresentar uma solução inovativa para um possível problema. E ao final você tem que apresentar um pitch e um protótipo para os jurados. Num hackathon, você vai ter um tema. Vamos pegar uma empresa que produz uma linha produtiva de doces. Vamos dizer que a Cacau Show tá tendo dificuldades na linha de produção dela. Ela quer buscar um jeito de automatizar esse sistema. Ela está vendo que a produção dela não está tão eficiente. Ela quer produzir mais, mas ela tem um desafio. Uma das máquinas dela não está com a eficiência necessária. Então, o que a Cacau Show vai fazer? Ela vai pegar, fazer um hackathon e lançar um desafio. Ela vai falar assim, para a ideia, para a melhor ideia, para a ideia mais criativa, para resolver esse meu problema nessa máquina, para eu ter mais eficiência, mais produtividade, para eu conseguir vender mais chocolates, eu estou convocando vocês. E a melhor ideia vai levar um prêmio de 10 mil euros para casa, além de que vai desenvolver a ideia junto com a gente. É assim que acontece um hackathon, na maioria das vezes. Claro que com a difusão e o crescimento dos hackathons tem alguns outros modelos, mas o modelo tradicional e que mais acontece no mundo atualmente é assim: é uma empresa que tem um problema, que tem um desafio. E as melhores ideias ganharão prêmios e
serão trazidas para perto para desenvolver junto. Por quê? Por causa que no hackathon tudo acontece muito rápido. Então não adianta, a primeira ideia ganhou, a gente vai chamar só eles. Não. Geralmente eles trazem os 3 primeiros colocados. Os prêmios variam de 5 a 10 mil. Os dois que eu participei, como é que era? O terceiro lugar, 5 mil. Segundo, 7. Primeiro, 10. A diferença é que um que eu participei era no Brasil, o prêmio era em real, e o outro que eu participei era na Europa, e o prêmio era em euro. Então, o que acontece? A Cacau Show vai vir e vai lançar esse desafio para vocês. O que vai acontecer? Vai ter o período pré-hackathon? Vai. Você vai entrar lá, se reunir com o seu time, fazer uma ou duas reuniões, elaborar uma ideia inicial, mas o hackathon de fato acontece em 3 dias, 2 dias. Por quê? Por causa que, tá, você vai lá, vocês elaboram uma ideia. Vai ter esse exemplo da Cacau Show. Vocês falam, ó, a máquina deles está com um X problema em tal parte dela. O que a gente poderia fazer seria criar essa máquina com esse objetivo para resolver esse problema. Vocês falam, tá, beleza, vocês vão estruturar a ideia de vocês. Mas, durante o hackathon, vocês vão ter mentores e vocês vão ter jurados. E eles vão julgar a ideia de vocês, eles vão dar ideias para vocês. Muitas das vezes são pessoas realmente com expertise. No primeiro hackathon que eu participei, era um hackathon focado na natureza, focado no desmatamento, na preservação do solo. Então tinha várias pessoas especialistas nisso. Pessoas formadas em engenharia agrícola, em engenharia ambiental, meio ambiente, esses temas. No segundo hackathon que eu participei, era focado em obesidade infantil. Então tinha, claro, também tem especialistas em marketing, business, mas no outro hackathon tinha especialistas em obesidade, especialistas em nutrição. E essas pessoas, como elas são experientes, têm um conhecimento maior do que a gente, digamos assim, elas vão dar ideias e vão dar dicas, soluções, possíveis soluções que vão fazer você pensar muito. Dificilmente, depois de você ter uma conversa com o mentor, a tua ideia vai permanecer a mesma, por causa que você vai chegar lá, você vai falar, essa é a minha ideia, é isso que eu preparei. Entretanto, ele vai chegar e vai levantar alguns questionamentos. Mas como é que você vai monetizar? Mas como é que você vai distribuir? E como é que vai funcionar tal parte da programação? E isso vai fazer vocês trabalharem bastante. É isso que faz um hackathon ser um evento intenso, por causa que você tem que pensar até nos mínimos detalhes da sua ideia. Então, falando como é que eles são atualmente, você vai pegar, vai participar do hackathon promovido por uma universidade ou por uma empresa, você vai elaborar uma ideia para resolver aquele problema proposto e o protótipo. Geralmente você tem que construir slides e você tem que fazer apresentação em pouquíssimo tempo. Eu não sei se vocês já chegaram a apresentar banca de estágio ou assistir a apresentação de TCC de faculdade, mas é muito semelhante. Isso é até bom, porque vai preparar vocês. Por exemplo, ano que vem, eu vou ter que apresentar a banca de estágio, porque eu faço curso técnico. Então, é uma preparação. Então, você vai fazer o pitch e também vai fazer um protótipo. O que será um protótipo? Protótipo é, por exemplo, vocês estão desenvolvendo um site. Então, você vai ter que apresentar uma ideia de como seria o seu site, como que ele funcionaria. Vamos trazer o exemplo da Cacau Show. Um exemplo da Cacau Show, o que acontece? Digamos que vocês tenham tido a ideia de construir uma máquina. Vamos fazer esse tipo de máquina que vai conter tal motor, que vai funcionar em tal frequência, vai utilizar tal partida. Isso tudo vocês têm que apresentar no protótipo. Então, se fosse uma máquina, como esse exemplo, vocês teriam que fazer um projeto. E como é que vocês podem fazer um projeto de uma máquina? Vocês podem fazer de várias maneiras. Vocês podem fazer no papel, vocês podem fazer no AutoCAD, vocês podem fazer no FreeCAD, vocês podem fazer num Paint. Depende, um Paint seria bem difícil, mas tem vários meios para você fazer um projeto de uma máquina. E da mesma maneira é de um site ou é de um aplicativo que você vai desenvolver. Mas você não vai apresentar todo o site final finalizado, não. Você só coloca os principais tópicos. Então, você está desenvolvendo um site para conscientizar as pessoas sobre a importância da atividade física. Aí você fala, nesse site ele vai ser dividido em 3 partes. A importância da dieta,
quando você está no processo de emagrecimento, para numa atividade física, uma aba traz a importância de realizar exercícios físicos e outra aba que vai trazer a importância da atividade física para o nosso dia a dia, como é que isso ajuda a gente no trabalho, na escola. Então, protótipo. Vocês vão apresentar a ideia de vocês, mas de maneira resumida. É assim que ocorre atualmente. É um evento onde o time se reúne, ok? O pitch seria a apresentação, você explicando que é a sua ideia, resumidamente. E o protótipo é como ela seria concretizada. Se seria um site, um aplicativo, ou uma máquina, o projeto dessa máquina. Então, ok. É assim que os hackathons acontecem atualmente.